Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bom? Sou o professor Thiago Nunes e estou vindo aqui gravar uma aula especial para a Polícia Rodoviária Federal. Então fique ligado, que são informações primordiais para a tua aprovação. Então, matemática, PRF 2019. Vem com a gente. Bom, aqui eu já falo um pouquinho, ó. A Banca CESP adora os temas como, então preste atenção, como um concurso grande como esse, é importante que você bata todos os assuntos do edital, tá? Porque é um concurso muito grande, então pode ser que essa abordagem seja bem explanada. Mas só que a CESP, nos últimos anos, ela vem cobrando uma parte certeira. Qual é essa parte certeira do teu edital? Funções, progressões, proporcionalidade, porcentagens e probabilidade. Olha, a CESP gosta bastante. Só que se atente. Quando você fala de funções, está muito aberto, né? Você tem conceito de função, você tem função do primeiro, você tem função do segundo, você tem logaritmo, né? Então você tem que prestar bastante atenção nessa situação, porque ela é bem explanada, ela é bem ampla essa parte de função. Ah, TH, e qual que ela cobra mais? Vixe, aí é um problema, né? Porque ela tem um pouquinho de cada uma. Visto que essa parte de função aqui, ó, ela pode ser cobrada em progressões, TH? Pode. Lembre-se que a PA você introduz numa função e vice-versa. Então, você tem que tomar o cuidado, que às vezes você tem uma questão integrada. Tá legal? A regra de proporcionalidade pode cair com o quê? Na porcentagem. Eu posso ter uma proporção, lembrando que essa proporção você trata antes de um pouco de razão, né? Então, quando você tem a razão, pega o caminho para a proporção, que esse caminho da proporção você pode entrar, aí você pode linkar, né? Você pode linkar aqui na regra de 3. Né? Você pode linkar na regra de 3, que nessa regra de 3 você pode entrar no caminho da porcentagem. Ou você sair direto da proporcionalidade para a porcentagem. Então, você tem que ficar muito ligado nisso daí. Porque quando você cobra em itens, você pode pegar a proporção aí do item da proporção, pegar na porcentagem, desse item de porcentagem pegar ainda na regra de 3 simples ou composta, como está no teu edital. Então, a gente tem que prestar bastante atenção nessas situações, tá? Probabilidade. Probabilidade é aquele marco central da tua prova, né? A probabilidade, você também pode sair aqui na porcentagem, quando você faz um trabalho. Na reação da porcentagem, o resultado ele pede numa probabilidade. Então, fique ligado. Ou vice-versa. Quando você pega a probabilidade, resolve essa probabilidade, no teu resultado ele pede em porcentagem. Ou seja, o que é essa probabilidade aqui? O que eu tenho que falar dessa probabilidade? Única e exclusivamente, tá, gente? Olha só, é o que eu quero sobre o meu total. Isso te importa. Pega aqui, joga nessa situação que você vai sair. Então, voltando aqui, recapitulando. Prestem muita atenção. Quando eu falo de função, eu falo de uma maneira geral. A função eu tenho desde os conceitos até funções logarítmicas, exponenciais, do segundo, polinomial do segundo, do primeiro e assim por diante. Lembrando que essa polinomial do primeiro será sempre uma reta, tá? A polinomial do primeiro grau, ela sempre será uma reta, seja ela uma decrescente ou seja ela uma crescente, tá? Então, será sempre uma reta. Ou ela vai ser crescente ou ela vai ser decrescente. Se eu pegar uma polinomial do segundo, aí você vai se atentar àquele rostinho, né? Ou vai ser feliz ou vai ser triste. Então, vai ser uma concavidade. Então, você se atente a essa concavidade. Será sempre concavidade. E ela é determinada pelo A. Lembrando que a do segundo grau é dada por ax ao quadrado mais bx mais c.
tá? Então, quem determina essa concavidade é o teu A. Show de bola? A positivo, feliz. A negativo é triste. Bom, então batemos esses pontos importantes aqui. Vamos pegar agora algumas questões e vamos bater em cima delas algumas teorias. Tá legal? Vamos lá. Então, questãozinha de 2018 da CESP, tá? Bem atual, está lá no nosso material, no site do Que Concursos. Procura lá que você vai encontrar. A respeito de números reais e de funções de variáveis reais, julgue o item que se segue as únicas soluções da equação log de 3x elevado ao quadrado é igual a log de x3, desculpa, né? 3 é a tua base aqui. Mais 6 são x igual a 1 nono e x igual a 27. Então, vamos dar uma olhada aqui. ATH, equação logarítmica? É. Mas isso daqui vai cair em quê? Vem comigo. Vamos pegar isso daqui, ó. Vamos pegar esse log. Log de x3 e vamos falar que isso daqui é y, tá? Então, vamos substituir isso daqui por y. O que eu vou ter aqui? Eu vou ter y ao quadrado igual y mais 6. Show? Vou ter, ajeitando isso daqui, y ao quadrado. Esse y vai para o outro lado, menos y. Esse 6 vai para o outro lado, menos 6. Isso aqui é igual a 0. Entrei numa equação de segundo grau. Legal? Entrei numa equação de segundo grau. Então, nós vamos resolver essa equação. Então, vou entrar aqui, ó. Delta é igual b ao quadrado. Então, b está aqui, ó. Menos 1 ao quadrado. Menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 6. Então, delta é igual menos 1 ao quadrado, 1. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes menos 6, mais 24. Então, acho meu delta 25. Então, aqui encontrei meu delta. Delta é igual a 25. Vamos achar as tuas raízes agora. As minhas raízes. Y é igual. Menos b. Quem é o b? Menos 1. Menos b vai virar mais 1. Mais ou menos. Quem é a raiz de delta? Raiz de 25 é 5. Isso dividido por 2 vezes o a. Quem é o teu a? 1. Então, 2 vezes 1 dá 2. Então, vou encontrar aqui y, 1 mais 5 dividido por 2, e y, 1 menos 5 dividido por 2. 6 dividido por 2 dá 3. Menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Encontrei aqui as raízes. Legal, TH. Achei, morreu, matou? Não, né, gente? Lembrando que você tinha uma equação logarítmica. Levou esse logaritmo para uma equação do segundo grau. Se você levou para o segundo grau, agora você tem que voltar para o logaritmo, né? Então, se você foi, agora você retorna. Você encontrou que y é igual a 3 e que y é igual a menos 2. Aqui, ó. Vamos voltar aqui. Como que eu resolvo a parte de log? Faço a inversão, não é isso? Ok. Então, aqui eu vou ficar com 3 elevado a y igual a x. Quem é y? Quem é y? 3. Igual a x. 3 ao cubo,
3 ao cubo, quanto que dá? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. E a outra parte vai ficar 3 elevado a menos 2 igual a x. Eu tenho um expoente aqui negativo. Se eu tenho um expoente negativo, isso significa que é uma fração. Quanto que é 3 ao quadrado? 9. Então, aqui eu acabo achando 27 e 1 nono. Então, x é 1 nono e x é 27. Item certo ou errado? Item certo. Legal, galera? Então, ó, pegamos uma de logaritmo. Então, saímos do logaritmo, levamos para o segundo grau, e essa parte do segundo grau encontramos o gabarito. Show de bola? Então, questão fechada da CESP 2018 BNB. Então, a descrição está aqui, você pode procurar lá no nosso site. Show? Vamos passar aqui e vamos continuar matando. Bom, peguei essa questãozinha aqui da última prova, tá? Da última prova da PRF, para a gente se atentar, dar uma olhada como que foi abordado. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. O valor da constante A em f de t é superior a 14.500. Então, vamos ler o texto. Uma coisa que eu falo para vocês também. A CESP gosta muito de texto, né? Ela coloca texto assim muito grande para vocês. Em questão de matemática, você vai lá para o final e verifica o que ele está te pedindo. Às vezes o texto só conta história. E o que você precisa mesmo está lá na tua pergunta. Então, se isso bater, você ganhou um tempo. Agora, se realmente você precisar ler o texto, você volta para o texto e lê. Mas a maioria das vezes não há necessidade. Então, vamos dar uma olhada aqui, já que aqui nessa afirmação não me bastou. Considere que, em 2009, tenha sido construído um modelo linear para a previsão de valores futuros do número de acidentes ocorridos nas estradas brasileiras. Nesse sentido, suponha que o número de acidentes no ano T seja representado pela função f de t igual a at mais b, tal que f de 2007 é igual a 129 mil e f de 2009, 159 mil. Com base nessas informações e no gráfico, julgue o item a seguir. Então, vamos lá. Ele colocou para você que a f de 2007 é 129 mil. E que a F de 2009 é 159 mil. Uma coisa que eu falo para vocês também. Questão de função. Função é substituição. Substituir algo por alguém. Então, aqui não vai ser diferente. Ele te deu aqui, ó, f de t é igual a at mais b. Note, f de t é igual a at mais b. Se você olhar para cá, a sua f de t o que foi substituído aqui? Saiu o t, entrou 2007, não foi isso? Saiu o t, entrou 2009. Então, é isso que nós vamos fazer na função. Vamos substituir. Então, substituindo, eu vou ficar desta maneira aqui. Eu vou ficar com 2009 A mais B. Quanto que vale 2009? 159 mil. Eu vou ficar com 2007
A mais B. E quanto que vale o 2007? 129 mil. Beleza. Ah, TH, eu encontrei aí um sistema? Sim, encontrou um sistema. Beleza, então saímos de uma função para entrar num sistema. Ah, TH, mas isso não pode. Quem disse? A banca pode tudo. Claro que dentro do que está no edital, né? Mas vamos resolver isso daqui. É tranquilo esse sistema do primeiro grau. Ainda mais porque eu tenho únicos. Então vamos fazer aqui o inverso. Então vamos multiplicar aqui por menos 1. Eu multiplicando aqui por menos 1, eu vou ter menos aqui, vou ter menos aqui e vou ter menos aqui. Então, fazendo essas subtrações, então eu já tenho aqui, ó, 2009 menos 2007, aqui vai te dar 2A. Já cancelei aqui os B's, né, como você pode ver, e 159 menos 129, aqui vai te dar 30. 30 mil dividido por 2, A vai te dar 15 mil. Aqui ele fala o seguinte, o valor da constante A em f de t é superior a 14.500. Quanto que você achou? 15 mil. Então, o item está certo. Então, mais uma questão, presta atenção. Você tem uma questão de função, que essa questão de função te levou a um outro padrão, que foi um de sistema do primeiro grau. Então, não há problema da banca te dar uma questão e variar a outra. Isso acontece demais, então você tem que ficar atento. Por isso que lá no início eu falei assim para vocês, é importante que bata todos os pontos do seu edital, até porque é um edital de um concurso bem grande, né? Não é um concurso pequeno, é um concurso Brasil. Então você preste bastante atenção e bata os pontos do edital, tá certo? Então fechamos mais essa questãozinha aqui. Foi uma questão de função do primeiro, que variou um sistema. Show? Vamos lá, vamos seguindo. Sim! Então, olha só. Questão da ABIN do ano passado, 2018. Presta atenção, a questão é de sequência. Ah, TH, a questão é de sequência, então eu já posso logo aplicar uma regra da PA, uma regra de PG. Não, presta atenção. Sequência eu tenho padrões, sequência eu tenho PA, sequência eu tenho PG, sequência eu tenho soma da PA, sequência eu tenho soma da PG. Então fique ligado nisso daí. Nem tudo é PA e PG. Até porque, para que eu tenha uma PA, eu tenho que ter uma razão. Para que eu tenha uma PG, eu também tenho que ter uma razão. Ah, TH, eu encontrei um problema que eu não tenho razão. Bom, então você vai ter que descobrir essa razão. Legal? O que não pode é você já ter uma sequência pronta e não ter razão entre elas. Se caso você não tenha razão entre elas, é porque você tem uma sequência e você vai definir essa sequência. Tá? Você vai encontrar um padrão de sequência. Vamos dar uma olhada aqui. Ó. A sequência infinita A0, A1, A2, A3 é definida por A0 igual a 1, A1 igual a 3. E para cada número inteiro, n maior ou igual a 1, agora, A2n é igual a A2n menos 1 mais 2n menos 2. Então, isso daqui é um padrãozinho. E A2n mais 1 é igual a A2n menos A2n menos 1. Então, o problema já te deu um padrão que você vai ter que utilizar. Com relação a essa sequência, julgue o item seguinte. Existem infinitos valores inteiros de P e Q, tais que AP é igual a AQ. Vamos verificar isso daí? Vamos lá.
Então, ele já me falou aqui, ó, que o A0 vale 1. Vou colocar assim, não. Vou colocar aqui, ó. A0 vale 1. Que o A1 vale 3. E vamos começar a fazer aí. A2N é igual a A2N menos 1 mais A2N menos 2. Isso para N maior ou igual a 1. Então, vamos substituir o N por 1? Substituindo N por 1, vou ter A2 vezes 1 igual a 2 vezes 1 menos 1 mais A 2 vezes 1 menos 2. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 1 dá 2. Menos 1 dá 1. Mais 2 vezes 1, 2. Menos 2, 0. Então, o que é o A2? O que é o A2? É a soma do A0 mais o A1. A0 mais A1, 1 mais 3, 4. Beleza? Encontrei um padrãozinho aqui, ó. Vamos verificar o próximo aqui, ó. A2N menos 1, A2N mais 1 é igual a A2N menos A2N menos 1. Para N maior ou igual a 1. Se a gente utilizou o 1 aqui, vamos utilizar o 1 aqui também. Então, vai ser A2 vezes 1 mais 1 igual a 2 vezes 1 menos A2 vezes 1 menos 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. Então, A3 é igual 2 vezes 1, 2. Menos 2 vezes 1, 2. Menos 1, 1. Então, aonde que vai sair o A3 aqui, gente? É na subtração do A2 menos o A1. Então, 4 menos 3, 1. Então, o que eu consigo identificar aqui? Quando o número for par, é a soma dos dois anteriores. Quando o número for ímpar, é a subtração dos dois anteriores. Não é isso? Então, se eu fizer aqui o A4, A4 é par. E quando for par, eu somo os dois anteriores. Então, aqui vai dar 5. O A5 é ímpar. Se é ímpar, é a subtração dos dois anteriores. O A6. A6 é par. É a soma dos dois anteriores. 5 mais 4, 9. A7 é a subtração dos dois anteriores. 9 menos 4, 5. Beleza? E assim por diante. Vamos ver se a gente consegue achar? Vamos lá. Eu achei aqui até o A3. Vamos achar o A4 aqui, ó. Vamos achar o A4. Vamos para 2 aqui. Então, vou ter A 2 vezes 2 igual a 2 vezes 2 menos 1 mais A 2 vezes 2 menos 2. 2 vezes 2, eu acho o A4. Certo? 2 vezes 2, 4. Menos 1, 3. Mais 2 vezes 2, 4. Menos 2, 2. Então, o que eu acho no A4? É o A3 mais A2. A3 mais A2, 5.
Show? Então é dessa maneira. Então está provado para você. Quando eu tiver número par, é a soma dos dois anteriores. Se eu tiver número ímpar, a subtração dos dois anteriores. Existem infinitos valores inteiros de P e Q, tais que AP é igual a AQ. Vamos ver? Aqui, ó. 1, 1. 4, 4. 5, 5. Então, eu consigo, sim, achar infinitos valores que AP seja igual a AQ. Legal? Então, aqui, o meu item está certo. Então, olha só. Você pode me perguntar, TH, e essa questão? Eu vou chegar numa PA ou numa PG? Não vai. Note, cresci, cresci, decresci, cresci, decresci, cresci, decresci. Então, aqui você pode até encontrar duas funções, né? Só que dessas duas funções eu vou ter, vamos pegar os pares aqui, 1 para 4, 4 para 5, não. 3 para 1, 1 para 4, não. Então, tomem muito cuidado, tá? Que ele só te pede padrão. E ele já te informou um padrão, basta você entender o que ele pede. Se caso ele viesse falando assim, um próximo item, o A6 mais o A7, então é só você somar isso daqui. TH, preciso fazer todas essas funções aqui? Não. Faça duas e verifique o que está pedindo. Note, aqui é soma, aqui é subtração. Não precisa fazer 1 a 1. TH, é porque eu já estava preocupado. Já pensou se ele me pede o A15 e eu tenho que fazer uma por uma? Realmente, é muito trabalho. Mas não há necessidade mediante das duas primeiras. Show de bola? Então não caia no conto do vigário. Legal? Vamos finalizar essa questão aqui também. Matamos. Show. Vamos lá. Questão de 2018. STM. Os irmãos Jonas, Pierre e Saulo, que têm respectivamente 30, 20 e 18 anos de idade, herdaram de seu pai a quantia de 5 milhões. Muito dinheiro, né? O testamento prevê que essa quantia deverá ser dividida entre os irmãos em partes inversamente proporcionais às idades. Nessa situação hipotética, Jonas receberá 50% a mais que Saulo. A minha divisão é feita em parte inversa. Os irmãos Jonas, Pierre e Saulo têm respectivamente, então aqui é Jonas, aqui é Pierre e aqui é Saulo, de idade. Então eu vou dividir isso daqui em razão inversa das idades. Então o Jonas vai receber 50% a mais do que Saulo. Já matei a questão aqui, não preciso nem resolver. Né? Não preciso resolver, porque aqui ele falou que Jonas tem 30 e eu vou dividir na inversa, então Jonas vai receber menos do que Saulo. Então aqui eu já sei que o meu item está errado. Já matamos a questão sem mesmo resolver, só na leitura do teu problema. Tá? Então fique ligado nessas pegadinhas que a CESP te dá. Mas vamos resolver aqui. Vamos resolver, porque vai que, né? Você pega uma questão e não tem essa situaçãozinha aqui que você já mata de cara. Então vamos resolver. Mas lembrando, não precisa. Não precisa. Uma questão que você vai demorar em 5, 4, 3 minutos, você já mata em segundos, só na tua leitura. Vamos lá. Então é caso de inversa. Então eu tenho um total aqui. Vamos pegar logo o total. O total é de quanto? 5 milhões. Quem são as suas partes? A tua parte é Jonas, com 30. É Pierre, com 20.
E é Saulo com 18. TH, por que você está colocando esses números entre parênteses? Meu amigo, a função é de proporção inversa. Se eu vou dividir inversamente, você vai colocar entre parênteses as duas partes, tá? Então essas partes vão ficar entre parênteses. Agora você começa. Dá para simplificar isso daqui? Dá, não dá? Simplifico aqui por 2. Então eu vou ter aqui 15. Eu vou ter aqui 15K, eu vou ter aqui 10K, e eu vou ter aqui 18K. Não vou colocar esse K agora não. Vamos deixar assim. Agora você vai fazer o seguinte. Preste atenção. Você vai fazer o seguinte. Você vai fechar uma parte e vai multiplicar o que sobrar. Tá? Então, se eu fechar o 15 aqui, ó, quem é que sobra? O 10 e o 18. Não é isso? Aqui, ó, 10 vezes 18. Se eu fechar o 10 aqui, sobra quem? 15 vezes 18. 15 vezes 18. E se eu fechar o 18? Sobra 15 vezes 10. Legal? Então, ó, aqui eu simplifiquei, né? Então, aqui é 18 por 2, 9. Então, aqui é 9 e aqui é 9. Show? Então, voltando aqui. Se a minha regra for inversamente proporcional, você vai fechar uma parte e vai multiplicar o que sobra. Fechei, 10 vezes 9. Fechei, 15 vezes 9. Fechei, 15 vezes 10. Tá? Então, aqui eu fico com 90K, 15 vezes 9, 135K, e 15 vezes 10, 150K. Dá para eu simplificar? Simplifica. Então, vou simplificar aqui por 15. Então, 90 por 15 vai te dar 6K. 135 por 15 vai te dar 9K. E 150 por 15 vai te dar 10K. Na proporção, nós temos isso daqui, galera. Ó. Somar, dividir e multiplicar. Você vai somar quem? As suas partes. Você vai dividir o quê? O seu total. E vai multiplicar por quem? Pela pergunta. Aqui, no caso, não tem pergunta, né? Mas vamos lá. Soma as tuas partes. Então, aqui, ó, 6K mais 9K mais 10K, isso aqui vai te dar quanto? 19, 25K. E o que você vai fazer agora? Divide o total. O total é de quanto? 5 milhões. Então, eu vou ficar aqui com K igual a 5 milhões dividido por 25. Qual é o valor do K? 200 mil. Né? 50 dividido por 25 dá 2. 3 com 2 zeros. 3 com 2 zeros. Show? Tá. Então, achei o valor do K. E agora o que você vai fazer? Multiplicar a tua pergunta. Mas não é pergunta, e sim uma afirmação, né? Ele quer saber Saulo e quer saber Jonas. Quanto que vale o Jonas aqui? Ó? Jonas, 6. Então, vai ficar 6 vezes 200 mil. Então, Jonas aqui vai ficar 6 vezes 2 dá 12.
1.200. E Saulo? Saulo vai ficar 10 vezes 200 mil. Então, Saulo vai ficar 2 milhões. Então, 1.200.000 e o outro 2 milhões. Então, aqui já vimos que está errado. Então, presta atenção. Presta atenção. No problema, ele já te deu essa informação aqui. Ó. É parte inversa. Então, eu vou dividir em inversamente proporcional. E ele fala que o Jonas receberá 50% a mais. Se o Jonas é o que tem a maior idade, ele vai receber o menor valor. Então, ele não pode receber 50% a mais. Então, não tem a necessidade de eu resolver esse problema todo. Já basta eu vir aqui e marcar errado. Iria te poupar muito tempo. Mas como nós estamos em aula, então nós estamos resolvendo para você. Mas já deixando bem claro que não tem a necessidade. Legal? Então, matamos essa questão, que é de proporcionalidade. Show de bola? Somar, dividir e multiplicar. Basta. Pegue isso daqui, porque senão você vai fazer por fração. Fração demora mais. Show? Fechamos aqui essa parte de proporcionalidade. Bom, quais foram os assuntos da última prova? O que caiu na última prova? Equação e função de segundo grau, regra de 3 composta, função do primeiro grau, progressão aritmética, porcentagens e frações e estatística. Então, isso daqui foi o conteúdo da última prova. Tá? Então, vamos falar aqui um pouquinho. Ó. O que você não pode deixar de lembrar para essa prova? Na equação e função do segundo grau, ficar atento às fórmulas. Quais são essas fórmulas, gente? Ah, é aquela, b ao quadrado menos 4ac, que você vai achar o teu delta. Vai achar as raízes, menos b mais ou menos, raiz quadrada do delta sobre 2a. Isso daí você acha as raízes. Mas você tem que ficar atento também, porque você tem a do y do vértice, você tem a do x do vértice, então você tem que prestar atenção se o problema vai te pedir ponto máximo ou ponto mínimo. Né? Então, isso daqui, ó, valor máximo, que é o y do vértice. Isso daqui, x do vértice, é ponto mínimo. Então, você tem que ficar atento. Pediu valor máximo, ponto máximo, a altura que atingiu. Então, preste atenção. Você não vai precisar fazer x. Aquele x é para achar as duas raízes? Não vai precisar. Basta você fazer o y do vértice. Achar o delta. Então, aqui, ó, é menos delta dividido por 4a. Então, não há necessidade de encontrar as raízes. Então, prestem bastante atenção e fixem. Levem para a vida de vocês. Equação e função de segundo grau. Então, eu tenho as minhas raízes, eu tenho delta, eu tenho y do vértice, eu tenho x do vértice. Se for análise do gráfico, preste atenção. Análise do gráfico. Ax ao quadrado mais bx mais c. Então, fique ligado que esse A aqui vai determinar se a concavidade está para cima ou se a concavidade está para baixo. Esse C é onde vai cortar o teu eixo Y. Então, preste muita atenção no ponto C também. Se você não cortar o Y em C, é porque está errado essa situação da tua questão. Tá bom? Regra de 3 composta. Se atentar aos casos de inversa. Isso serve tanto para simples quanto para composta, tá? O que é atentar a esses casos de inversa? A gente tem a mania de fazer a regra de 3. Ah, é regra de 3, vamos explicar cruzado. Nem sempre é assim, galera. Temos nossos casos de inversa. A não ser que você analise, aí você coloca lá, seta para cima, seta para baixo, eu vou inverter aqui, aí sim você vai multiplicar tudo cruzado. Caso você já comece a multiplicar cruzado e nem analisa a tua questão, você sempre acertou por sorte.
Nem foi Deus, foi sorte mesmo. Tá? Sempre acertou por sorte. Então preste atenção. São casos de inverso. Vou anotar aqui do lado para vocês. Ó. É tempo com tempo. Ser vivo com tempo. Máquinas operacionais com tempo. Torneiras ou canos com tempo e velocidade com tempo. Esses 5 casos aqui são casos de inversamente proporcional, que ao invés de você multiplicar cruzado, você vai multiplicar reto. Então, se for inversa, você vai multiplicar reto. Se for direta, você vai multiplicar cruzado. Ah, TH, então eu não preciso inverter na hora da minha equação? Não. Só analiso o que está lá em cima. Ah, eu trato de ser vivo, eu trato de operário com tempo. Ah, 30 operários constroem um muro em 20 dias. Então eu tenho operário e tempo, dias e ser vivo. Então isso daqui vai ser multiplicado reto, um pelo outro. Você não vai cruzar. Tá claro? Então você só analisa. Analisou, coloca lá em cima. Ser vivo, tempo, máquina operacional. Vai distribuindo. Analisa coluna a coluna, você vai ver se você vai multiplicar reto ou se você vai multiplicar cruzado. Show de bola? Então tomem muito cuidado na regra de 3. Aqui, regra de 3 composta porque caiu no último. Mas também serve para a regra de 3 simples. Show? Função do primeiro grau. Então, sabemos que função do primeiro grau é dada por ax mais b. Sempre será uma reta. Fiquem atentos a isso daí, tá? E lembrando, para verificar se a tua função é crescente ou decrescente, vai depender única e exclusivamente do valor de a. Se o a for positivo, a tua função é crescente. Se o a for negativo, a tua função é decrescente. Então, tomem cuidado nisso daí para você avaliar a tua função corretamente. Beleza? E esse ponto B é onde vai cortar o ponto em Y. Onde corta. Isso é o ponto B. Beleza? Aqui está o B. É onde corta a tua função em Y. Show de bola. Progressão aritmética. Então, nós temos aqui o nosso termo geral. AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Isso daqui é para variações. Não há necessidade de você sair por essa fórmula. Você tem N maneiras de resolver a PA, progressão aritmética, sem essa fórmula. Né? Você pode variar nessas situações. Você tem, por exemplo, eu quero saber o A10. Se você quer saber o A10, desloca 1. Então, você vai ter o A1 mais. Se você deslocou 1 de 10, você fica com 9. Não existe progressão sem razão. Então, é só multiplicar por R. Eu quero saber o A32. A1, desloca 1. Sempre A1. Se você tirou 1 de 32, você fica com 31. Não existe progressão sem razão, então multiplica por R. Então essa fórmula aqui é para você variar, tá? Aqui você vai encontrar o AN, você vai encontrar o N, você vai encontrar o R. Então depende do que o problema te pede. Mas não esqueça dessa fórmula. Legal? Porcentagem. Então, em porcentagem, qualquer situação de totalidade representa 100%. 100% não é o teu máximo, 100% é o marco. Ou seja, é dele que eu vou aumentar e é dele que eu vou diminuir. Eu posso, sim, ter 130%, como eu posso ter 80%. Então, isso daqui depende, tá? 100 é o teu marco, é dele que eu aumento e é dele que eu diminuo. Então, aqui, se eu tiver um total, eu posso fazer de 30% de 50%. Né? Você fala 30% de 50%. Só que esse D aqui significa multiplicação. Tá?
30% de 50. Então, é 30 vezes 50 dividido por 100. Tá? Esse símbolo aqui significa divisão por 100. Então, 30% de 50. 30 vezes 50 dividido por 100. Se caso eu não tenha o total, eu vou fazer igual. O que é esse igual? Entro na proporção. Eu tenho 3 valores numéricos, o meu quarto valor é uma incógnita. Multiplica cruzado. Certo que você pode sair em porcentagem pela tua válvula de escape. Qual é? Regra de 3. A regra de 3 simples, você consegue sair na tua porcentagem. Show? Deixa eu apagar essa partezinha aqui. E a estatística, atenção às médias e desvios, né? Média, eu tenho média aritmética, tenho média geométrica, tenho média ponderada. Então, temos que atentar a essas situações. Média não é complicada, é uma questão que, se cair, você não pode errar de maneira alguma, porque média é uma questão que a gente pode colocar ali como fácil. Beleza? Desvios. Fique atento aos desvios. Desvio padrão. Desvio padrão, eu preciso da minha variância. Então, você precisa saber fazer variância para chegar no desvio padrão. Então, fiquem muito atentos a essa parte estatística aqui. Por que, TH? Primeiro, eu posso até te dar um cálculo estatístico, mas não dá com desvio, mas dá com média. Posso dar esse desvio, eu posso te dar essa estatística aqui com média e no outro item pedir porcentagem. Eu posso te pedir a porcentagem em um, mas no outro item te pedir a parte de regras de 3. Entenderam? E dessa parte, no próximo item, eu posso pedir também a minha parte de probabilidade. Então, vocês fiquem muito atentos à estatística, porque da estatística eu posso ampliar. Tá legal? Então, galera, essa parte aqui foi da tua última prova. A possibilidade de cair novamente? Claro, e muito grande. Então, batam esses pontos, aqueles pontos principais que nós demos lá no início, para você não cair em erro. Show de bola? Deixa eu apagar aqui. Senhores, finalizo aqui essa minha aula para vocês, né? Chegando ao fim. E com uma hashtag aqui muito importante. Você pode mais. E eu posso até acrescentar além. Você pode mais sempre. Né? Você pode sempre querer mais e mais. Então, essa prova da PRF que você vai fazer vai ser muito tranquila para você. Se você tem o conhecimento básico das questões, das matérias, se você está lá no nosso site, batendo questão a questão, massificando em todos os pontos do teu edital, você vai ter sucesso nessa prova. Então, gente, fiquem com Deus. Espero a tua aprovação. Eu estou aqui para o que vocês precisarem. Até mais.